questão dos escravos, dos conventos e das fazendas e tudo mais. Eles mandavam o nome dos negros, né? E geralmente era muito interessante porque eles botavam a etnia e, vamos dizer assim, João Nagô, Jorge Gege, e aí ele vai, vai de certa forma, vamos dizer assim, eu fiquei muito emocionado quando eu vi essa documentação, e pela primeira vez eu vi o nome dessas pessoas, né? E aí eu fiz questão de botar no trabalho final o nome de todas essas pessoas. É claro que eu não consegui identificar de onde eles vieram, quando nasceram, mas pelo menos dar nome, dar corpo a, vamos dizer, essa população que até hoje praticamente ela permanece invisível durante esses 4 séculos. E aí é muito interessante você observar as políticas, aí eu vou falar, porque eu acho que esse tipo de informação tem que ser resgatada para a gente contar uma outra história do negro no Brasil, as políticas que os órgãos religiosos utilizavam em relação aos negros. Por exemplo, a questão da formação de mão de obra e como é que se dava muitas vezes, vamos dizer assim, eu diria assim, uma mudança social da condição de escravo a um liberto na sociedade brasileira. Vinha ordem de Portugal dizendo que cada mosteiro deveria ter uma equipe, certo? Que fosse capaz de fazer toda a manutenção de todas as coisas dentro das obras, dentro do mosteiro. Dentro da questão do mosteiro sério, igreja, casa religiosa, como das fazendas. E aí era indicado que os religiosos selecionassem aqueles escravos jovens e talentosos dos mais diversos ofícios para trabalharem nas oficinas e aprender, muitas vezes, com oficiais brancos ou até mesmo com religiosos. Então era selecionado isso no mosteiro da Bahia, do Rio de Janeiro, da Paraíba e de Pernambuco, era feita uma seleção de jovens negros nas fazendas e nos engenhos. Esses negros, de um modo geral, ou ficavam nos próprios engenhos desenvolvendo essas habilidades, ou vinham para fazer o mosteiro, onde iam aprender assim, alfaiate, onde iam aprender, na verdade eram habilidades que já tinham, iam aprimorar essas habilidades, bibliotecários, nesse caso, questão de livro, encadernadores, organeiros, aprender a tocar órgãos e fazer música, a enfermeiros, a mestres pedreiros, a carpinteiros, as mais diversas profissões. Na verdade, essas instituições se sustentavam com essa mão de obra. E o que era interessante, na hora que eles adquiriam o status de oficial, eles ganhavam o privilégio de não morarem mais em senzalas coletivas, na própria área do mosteiro, eles passavam a ter sua casa individualizada, ter sua família, e daí adquiriam a condição, muitas vezes, de liberto, adquiriam a autonomia pela conta, porque esses escravos muitas vezes eram alugados, vocês sabem que existe esse sistema, né? Alugado parte do aluguel ficava com o escravo e parte ficava com o mosteiro, juntava esse dinheiro e conseguia-se a carta de euforia. Então a gente vai ver uma mobilidade social que passa a ver dessa cidade, dessa população negra, e que essa população vai, vamos dizer assim, exercer ofícios extremamente horríveis, ferreiros, que era, na verdade, o talento muitas vezes que já vinha, né, com o surgimento da própria África. A gente sabe que, como o Marcelo falou, que a arte africana, os ofícios africanos, eu tive a oportunidade de visitar em Washington tem um grande museu de arte africana, e por acaso eu estava em Washington, tinha uma grande exposição sobre o Benin e escultura do Benin do século XVIII, e caiu o queixo com as esculturas em ferro, né, que eram produzidas no século XVII e no século XVIII. É uma coisa no patamar que se fazia da Europa, ou no Oriente, ou em qualquer outro lugar. Então a gente recebeu aqui muitas pessoas com esses talentos, e o que é importante, esses talentos eram aproveitados, e era uma forma dessas pessoas ascenderem socialmente, muitas vezes adquirirem a condição do liberto. Esse tipo de história a gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar
negro e colocar outros segmentos da sociedade brasileira, como é o caso do índio também, né, que também varrido para debaixo do pano, para a gente não ter índio nesse país, não teve índio escravo, a gente teve muito índio escravo, nos territórios onde a riqueza era pequena e o negro custava muito caro, a população que foi usada como escravo foi o índio na Paraíba, em São Paulo, coisa desse tipo, mesmo no Rio de Janeiro. Né? A gente precisa recontar essa história, essa história, no caso, a academia ela tem um papel fundamental nisso, para trazer à tona esse conhecimento, né? E mostrar, na verdade, que negro não foi só aquela condição de escravo, que recebia chibatada e coisas desse tipo. Muitos negros e negras adquiriram posições extremamente importantes nesse país ao longo desse século. Influenciaram, vamos dizer assim, significativamente essa sociedade, tanto do ponto de vista econômico, social e político. Né? Então, eu estou falando isso porque isso é uma coisa que nos cabe resgatar, repensar, e a gente precisa quebrar, de certa forma, e aí vai ter muito a questão das comunidades negras, essa condição com relação às políticas do Estado, com relação aos órgãos ligados à cultura, com relação aos órgãos do patrimônio, que parece sempre que estão fazendo concessão. Concessão de quê? Né? Concessão, porque tombou o terreno do bate-fogo, está fazendo uma concessão, está abrindo espaço para que essa diversidade cultural se manifeste como cultura nacional. Isso é um grande equívoco. E também eu acho que a própria comunidade negra reivindicar como direito político, e não como, vamos dizer assim, uma esmola que está sendo dada para ser reconhecido. Eu critico muito essa política atual. Apesar de ter tido avanços, eu acho que ainda está muito aquém vamos dizer assim, do legado que foi deixado, do legado atual, né? E que realmente esses espaços precisam ser realmente democratizados de igual para igual. Né? A legislação brasileira, o modelo e as estruturas que ainda permanecem ainda são as estruturas da década de 30 do Estado ditatorial, do Estado de construção de identidade nacional, fundamentalmente centrado na questão da hegemonia do embranquecimento, da busca do embranquecimento nesse país. As estruturas elas não se chegaram, nós temos o Conselho do IFAM, os membros do Conselho do IFAM ainda são escolhidos da mesma forma que quando o IFAM foi criado. Você não vê ninguém de segmentos populares no Conselho do IFAM. Só tem os chamados intelectuais. E as outras vozes desse. Eu não estou querendo ser demagógico, né? Porque aqui que eu estou sendo. Não quero executar nesse local, mas é uma coisa que eu tenho colocado, inclusive para o pessoal do IFAM, colocado para algumas pessoas do Ministério da Cultura. Eu sei o esforço, o Ministério está realmente avançando em determinadas políticas, mas isso tem que ser mais consistente e tem que haver realmente uma presença mais forte da comunidade negra, reivindicando esses direitos e esses espaços de igualdade, não só da comunidade negra, mas de todas aquelas comunidades que são, vamos dizer assim, esquecidas ou que são, vamos dizer assim, varridas para o debaixo do pano.